Os governos arrecadam bilhões todos os anos com o IPVA. Só para se ter uma ideia, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, baseado em informações do Denatran sobre a frota nacional, foram arrecadados só em Minas Gerais no ano de 2012 o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Mas o motorista não percebe os investimentos em melhorias das estradas. Em alguns trechos, os buracos tomam conta e ajudam a causar acidentes. Motoristas desviam das crateras, mas invadem a contramão. Uma falha grave de direção preventiva que pode terminar em tragédia. O CREA está mobilizando suas câmaras temáticas, que são esferas de articulação e planejamento de ações, para oferecer à sociedade estudos e propostas na área da engenharia. No caso do evento promovido no NEC, o foco foi sobre as estradas. A situação das estradas que cortam a região não é das melhores, mas também não é das piores. Quem afirma isso é o coordenador-geral das câmaras temáticas do CREA, Oswaldo Deon, que falou da realidade das estradas do ponto de vista da engenharia. Hoje nós estamos recebendo a comunidade técnica de engenheiros e técnicos das mais variadas áreas, no intuito de poder discutir as principais rodovias federais que cortam a região leste de Minas Gerais. E nós temos hoje a presença de várias autoridades, desde o prefeito da cidade até os principais representantes dos órgãos técnicos envolvidos, não só com obras, manutenção e projetos ligados ao desenvolvimento das estradas da região leste de Minas Gerais. Então, o que nós estamos fazendo é congregando essa comunidade, discutindo soluções alternativas. O que você destaca as características das estradas da região? Bom, é claro que elas precisam de muitas melhorias, mas é importante notar também, eu vim de estrada aqui para a região e pude ver que há várias obras que estão sendo feitas no momento, mas é fundamental que essas obras estejam relacionadas ao desenvolvimento da região, que possam não apenas ser obras para poder melhorar a região, mas que possam estar conectadas aos novos empreendimentos, aos arranjos produtivos, agricultura, indústria, todos os segmentos que dizem respeito ao desenvolvimento de uma região tão importante para o Estado. E qual que é o envolvimento do CREA nessa questão estradas? O CREA estará apresentando um relatório de boas práticas, soluções e sugestões, não só para as principais rodovias aqui que cruzam, mas para todas as rodovias federais que cruzam o estado de Minas Gerais, para as autoridades, tanto para o DENIT quanto também para o DR. Vamos falar desse relatório. O que você destaca como principal? O mais importante tem a ver com a melhoria das condições de trafegabilidade, as duplicações, né? Também aquilo que diz respeito à perspectiva das concessões das rodovias federais. São várias rodovias que estão sendo concessionadas no estado de Minas Gerais e, em especial, também aquilo que permite o desenvolvimento econômico. O relatório ele tem essa finalidade, tem essa característica, pensar as rodovias como vetores para o desenvolvimento do estado. Como você vê a participação das instituições educacionais nesse bojo todo? São muito importantes, porque elas pesquisam, elas é que têm toda a expertise necessária no intuito da gente poder fazer com que haja uma participação não só dos setores acadêmicos, mas de todos os setores técnicos envolvidos com a engenharia e que apresentam soluções, sugestões para os órgãos públicos. O reitor, professor Antônio Fonseca da Silva, como anfitrião, falou da importância da parceria entre instituição educacional e órgãos executivos de obras estruturais. De verdade, a UNEC, como um centro universitário, é aquela que cuida da educação em todos os seus sentidos, quer seja educação na área de saúde, na área de formação de professores, e na áreas administrativas, de ciências contábeis e ciências econômicas e das engenharias, principalmente, nós sentimos que a instituição tem um papel muito importante nisso e está já aqui, já demonstrando o seu papel, que é de participar dessa mobilização. Então, isto para nós é motivo de honra, é motivo de muita alegria, de fazer com que essa instituição também esteja junto com o povo que está vendo essa necessidade de buscar ainda muito mais, não só os recursos, mas viabilizar e também sensibilizar as autoridades para perceber que há muito que corrigir em termos das rodovias. São vias ainda mal feitas
e que, de verdade, esse movimento poderá ser um coroamento deste trabalho, dessa parceria aqui da UNEC, com o CREA, com a FIC, com todos aqueles que buscam este benefício para a comunidade. O prefeito Marco Antônio também destaca a contribuição do UNEC como banco de dados que podem ser aplicados em projetos e obras. Os governos estão, cada dia que passa, muito mais técnicos que políticos. Todo investimento, eles sempre passam por uma questão técnica. E quando você trabalha com as instituições de ensino, você dá mais substância às reivindicações. Então ela não deixa de ser só uma reivindicação política, uma briga partidária, de movimentação da população, mas um documento mostrando a real necessidade desse ou daquele investimento. É assim que os governos estão tratando as questões. Ainda bem. E quando você consegue, numa região como a nossa, as instituições se envolverem, a gente com certeza vai tirar daqui um documento com mais substância, um documento mais firme, mais concreto, para que quando a gente fizer a reivindicação política, o técnico vem fortalecer. Como que o senhor vê a situação das estradas na região? A gente percebe alguns locais em que o prefeito não se envolve nas estradas, diferente de Caratinga. A gente percebe uma preocupação em recuperar de uma maneira geral, já que nós somos cidade polo. Como que o senhor vê isso? Primeiro, nós já mobilizamos os prefeitos da microrregião para um pensamento coletivo. Eu falo muito, nós perdemos muito na duplicação da Fernão Dias. E ela foi duplicada por reivindicação política de mobilização dos prefeitos daquela região. Então a gente tem trabalhado de a gente pensar um pouco maior, pensar de Santa Bárbara a Inhapim ou a Valadares, juntando toda essa região. É assim que tem sido já tratado isso. Com certeza, as necessidades, as dificuldades são grandes. Haja visto que a 381, que envolve o Leste Mineiro, Valadares e Grande Belo Horizonte, custou tanto tempo para poder sair. Imagina a nossa humilde região. Mas isso não é motivo para a gente não deixar de discutir e lutar por isso. O que nós temos que parar é deixar de lutar por coisas pontuais. Nós brigamos muito pela questão da saúde, da educação, mas nós não temos que entender que o desenvolvimento econômico, ele melhora tudo isso indiretamente. E não tem como desenvolver se você não tiver estrada e de qualidade. Então a gente tem que brigar por coisas maiores para amenizar essas dificuldades que nós temos de gerenciar um município tão pobre, com tanta carência. O desenvolvimento econômico está associado à mobilidade, ao transporte. Então nós temos que começar a pensar dessa forma e eu acredito que agora a microrregião está começando a pensar desse jeito e eu acredito que as reivindicações nossas, quando elas começarem a ser coletivas para um bem maior, os resultados pontuais de cada município serão mais fáceis resolvidos.